Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos dar aqui um conceito do que é o movimento, não é? O que é o movimento? O movimento é a mudança de um lugar qualquer a um outro lugar qualquer. O que quer dizer que quando uma partícula desloca-se de um ponto A a um ponto B, exerce um movimento. Agora, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas vão confundindo o movimento e a trajetória. O movimento é deslocar-se de um ponto A a um ponto B. Agora, quando você sai de um ponto A, vai para um ponto B e depois volta a repousar no ponto A, é porque você não exerceu o movimento. O que você exerceu foi simplesmente uma trajetória. Estamos? E a trajetória é uma linha, não é? Que uma partícula ocupa no intervalo do tempo quando vai exercendo o seu movimento. Quer dizer, é o caminho que a partícula passa. Estamos? O caminho da partícula passa chamamos de trajetória. Para uma melhor compreensão, vamos tentar ver de que forma é que poderemos, né, explicar melhor na videoaula, bem dizer, na demonstração seguinte. Estamos? Sim, pessoal, como estávamos a dizer, não é? Temos aqui um ponto A, não é? E aqui temos um outro ponto B. Então, temos uma partícula, pode ser uma pessoa, neste ponto está em repouso, não é? E esta mesma pessoa ou partícula começa a caminhar, não é? Começa a caminhar e deslocando-se vai até o ponto B. Então, praticamente ele indo para o ponto B, não existe mais aqui, mas sim, agora está aqui. Ok. Então, como quando ele estava no ponto A eram 10 horas e no ponto, quando chegou no ponto B já são 12 horas, não é? Então, quer dizer o quê? Como houve mudança de lugar, ele exerceu o movimento. Estamos? Por quê? Porque às 10 horas estava no ponto A, não é? E às 12 agora está no ponto B. Agora, o que acontece? Esta linha que está aqui de azul não é o movimento, é a trajetória que esta partícula exerceu ao se movimentar. Então quer dizer que a diferença entre a trajetória e o movimento é que o movimento é a mudança de lugar. Já para que exista um movimento é necessário primeiramente exercer uma trajetória. A trajetória, não é? É a linha ou o caminho que a partícula vai passando para quê? Para exercer o seu movimento. Estamos? Agora, também pode existir o caso, não é? Deixa eu só destacar aqui um outro papel. Por exemplo, temos aqui um ponto A e temos um ponto B e temos um outro ponto C, não é? Deixa eu só apagar aqui. Ok. E temos um outro ponto C. Então temos uma partícula, deixa eu só fazer assim. A partícula está no ponto A, em repouso, não é? São 10 horas e começa a caminhar até o ponto B, 12 horas, e caminha até o ponto C, 15 horas, e volta até o ponto A, onde estava, mas quando volta aqui, já não são 10 horas, mas são simplesmente 18 horas. O que acontece? Esta partícula, ou esta pessoa, não fez movimento nenhum. O ponto B e o C foram simplesmente passadas, quer dizer, ele passou nestes pontos, então praticamente são simplesmente trajetórias, quer dizer, o ponto B e o C é
é um dos pontos que preenche a trajetória desta mesma partícula. Por que não fez o movimento? Porque ele está no mesmo ponto que já esteve, ou quer dizer, no mesmo ponto que ele estava, não é? Voltou a se estabelecer neste mesmo ponto. Então, só existiria movimento se ele permanecesse, não é? Num outro ponto, diferente do ponto em que estava. Estamos, por exemplo, não é? Uma suposição, não é? Temos aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, não é? E um ponto D. Estamos? Então, temos aqui a nossa partícula, está aqui, são 10 horas, foi até B, 12 horas, e foi até C, 15 horas, e foi até D, 18 horas. Agora está aqui, a partícula, não é? Agora está aqui neste ponto. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esta partícula fez o movimento. Estamos? Por que fez o movimento? Porque não se encontra, ou não, quer dizer, já não está mais no ponto inicial, no ponto em que estava, no lugar que estava. Agora, o ponto A é um lugar anterior em que estava. O ponto B e C também são lugares anteriores. Então todas elas são chamadas de trajetórias. Estamos? E o ponto D é praticamente um movimento, quer dizer, do A a B é onde se exerceu o que? O movimento. Deixa eu só fazer isto. Ok, o movimento está daqui, do ponto A até ao ponto D. Estamos? Agora, o C e D são trajetórias. Estamos? Vou dar uma suposição bem mais prática. Por exemplo, uma suposição bem mais prática. Vou solicitar uma outra folha aqui. Deixa eu só ver. Ok. Então, como nós estamos a dizer, não é? Vamos supor que aqui é a vossa casa, ou a tua casa, não é? Então, a mãe está dentro de casa e você despede a mãe e queres ir à escola. Vamos por aqui. Escola, tá? Deixa eu fazer isso. A escola fica aqui. Ok. Aí é a porta da escola. E aqui é a praça, não, o mini mercado onde a mãe sempre vai comprar as refeições, não é? Ok. Shop, tá? Ok. Então, você sai de casa às 10 horas, vai até a escola. E enquanto você às 10 horas, a tua mãe está às 10 horas em ponto, nesse caso, né? Às 10 em ponto, a tua mãe vai à praça às 10 horas e 20 minutos. E ela regressa às 12 horas. E você regressa em casa às 15 horas. A tua mãe não fez nenhum movimento. A saída dela de casa para a praça e o regresso foram trajetórias. Estamos? Porque se ela exercesse um movimento, não poderias lhe encontrar no mesmo lugar que você lhe deixou. Quer dizer, você lhe deixou sentar numa cadeira, assistir, não é uma novela, e você lhe encontrou na mesma cadeira, assistir a mesma novela. Não houve nenhum movimento. Estamos? Então, eu espero que este vídeo vos ajude, não é? A tentar centralizar, não é? Ou equilibrar os conhecimentos. Então, pessoal, eu espero que esta demonstração que fizemos seja muito satisfatória e que vos auxilie no conhecimento que vocês têm. Agora, para já, é importante que vocês saibam a seguinte coisa, a seguinte questão. Existem diferentes tipos de movimentos. Existe um movimento retilíneo. Uma partícula pode exercer um movimento retilíneo que é reto, pode exercer um movimento curvilíneo, não é? E pode também exercer um movimento misto ou mista, quando é reto e cheio de curvas. Quer dizer que
é reto e às vezes também vai fazendo curvas ou efetuando curvas consoante as posições que ele vai ocupando no espaço. Estamos? Então, vamos tentar dar uma ilustração e depois desta ilustração veremos de que forma é que vocês vão conseguir tirar as conclusões. Estamos? Então, pessoal, nós aqui temos um ponto A e um outro ponto B, não é? E a nossa partícula está aqui, um corpo ou uma pessoa. Então, se movimenta do ponto A até o ponto B. Então, ele movimentou-se, não é? Agora está aqui no ponto. Esse aqui é o 1, esse é o 2, tá? No ponto B. Então, por que o movimento é determinado como um movimento reto? É porque a determinação do tipo de movimento depende do tipo de trajetória que está a ser feito. Então, como a trajetória que está aqui é reta, a trajetória é reta, então o movimento é reto. Em função da trajetória que a partícula exerce, é que identifica o tipo de movimento. Como a trajetória é reta, o movimento é reto. Estamos? A linha foi reta. Agora, também vamos encontrar, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Não é? Então, temos aqui a nossa partícula. Exerceu movimento. Ok. Deixa eu fazer assim. Exerceu movimento, tá? Ok. Este movimento, ele está aqui agora. É o 2. Este movimento é curvilíneo. Nota, cheio de curvas. Então, como a trajetória é curvilínea, o movimento que é curvilíneo também é conhecido como movimento circular. Depois vou tentar esclarecer bem por que também podemos chamar de circular. Estamos? Então, quer dizer o quê? Que o movimento, em função desta trajetória, o movimento é circular ou curvilíneo. Estamos? Agora, também vamos encontrar este tipo, por exemplo. Temos o ponto A e o ponto B, não é? Então, temos a partícula aqui, partícula 1, começou a exercer a sua trajetória, não é? Nota, essa trajetória é mista, é reta, é curvilínea ou circular. Estamos? Então, quer dizer que ele agora está aqui, não é? Exerceu dois tipos de trajetórias, reta e mista. Então, este movimento é um movimento que é misto, porque é em função da trajetória que foi exercida. Agora, também tem outro tipo que é importante não excluir, ponto A e o ponto B. Perdão. Ok. É importante também ter em mente este tipo de movimento, conhecido como movimento zigue-zagueado, né? Nota, é mais ou menos assim, a partícula exerce uma trajetória em zigue-zagues. Estamos? Ok. Então, este movimento também é conhecido como, quer dizer, é uma trajetória zigue-zagueada, mas não deixa de ser reta, tá? Mas quer dizer que ao criar agora um movimento misto, seria mais ou menos assim. Não é? Reto, zigue-zagueada, curvilíneo. Reto, zigue-zagueada, reto. Também será considerado como um movimento que é misto, tá?
Pessoal, muito obrigado por assistirem terem assistido as minhas videoaulas. Na próxima videoaula falaremos do movimento retilíneo uniforme. Estarei aqui à vossa espera e tenham um bom proveito de estudos, tá? Obrigado.